Olá, eu sou Lisandra Zanutto e vim aqui para compartilhar hoje uma experiência que eu vivi em um dos momentos que eu viajei e morei fora, né? Eu morei bastante tempo fora, mas uma experiência que me marcou muito foi quando, com 25 anos, 24 para 25, eu fui morar em Macau, na China. E aí o que aconteceu? Quando eu cheguei lá, o choque cultural foi muito grande, né? O povo asiático, eu sabia muito pouco, era a primeira vez que eu estava viajando de fato, conhecendo um país asiático. E a adaptação à cultura, à rotina, foi muito complicada, né? Porque eu não entendia um pouco da educação, do comportamento, da mentalidade do povo chinês. E aquilo estava me gerando um sofrimento mesmo, porque eu estava morando lá e eu não conseguia mesmo me adaptar ao povo e à cultura. E aí eu tive vontade de ler e estudar o que tinha acontecido para aquele povo ser do jeito que eles eram, né? E aí eu lembro que eu peguei 2 livros e eu não lembro muito bem o nome, assim, mas era um vermelho grandão assim, que contava a história de várias dinastias que passaram pela China, assim, pelo Império Chinês, né? E desde a época que a China era comandado, estava em guerra com os japoneses, teve guerra com os mongóis e tal. E aí esse contexto, né, esse passar de gerações, né, na verdade a história era uma chinesa que morava em Londres e a família dela meio que era vinculada assim a todas essas dinastias, assim. Então ela pegou meio que um fio assim condutor que trouxe a história da família dela e a dela vinculada a toda essa história da cultura chinesa. E foi através desses 2 livros que eu li que eu consegui entender por que o povo chinês era do jeito que eles eram, né? Por que eles agiam daquele jeito, por que eles pensavam, por que eles tinham aquelas regras e aquelas leis, né? Por que às vezes era tão difícil para eles entender o povo do Ocidente, né? Eu entendi um pouco mesmo do mecanismo, assim, do que fazia eles reagir e pensarem e serem do jeito que eles eram. E para mim foi transformador, né? Porque à medida que eu resistia àquele povo, é como se eu tivesse, sabe, meio que fundido assim com aquela cultura, né? E aí aquela resistência, ela se desfez e aí sim eu consegui curtir, apreciar, admirar e respeitar aquele povo, né? Porque eu entendi o sofrimento, eu entendi das dores, eu entendi da alegria e da tristeza deles, né? Do que eles falavam quando eles agiam e pensavam daquele jeito, né? Então foi uma puta experiência de aprendizado, né? E faz muito tempo assim, eu voltei, eu fiquei 2 anos em Macau e eu fiquei grávida do meu primeiro filho lá, né? Depois eu voltei pro Brasil, né? E morei em outros países, mas nunca voltei para a China. E eu morro de vontade de voltar, né? Em Hong Kong e Macau, que foram os lugares que eu mais convivi, assim, né? Passei. Então essa é a minha história de transformação numa fase da minha vida que foi muito importante, né? Principalmente porque eu fiquei grávida do meu primeiro filho, mas que me fez também perceber que quando você estuda a cultura, né? O que vem atrás, você consegue entender os mecanismos e a maneira de pensar daquele povo. Eu acho que pra mim, assim, a maior sacada foi essa, assim, sabe? Procurar saber o porquê que eles agem daquele jeito, né? Então, por exemplo, agora o meu marido está no Egito, que ele está trabalhando lá, tal. E ele também teve um choque cultural muito grande, né? E a primeira coisa que eu falei pra ele foi assim, procura alguma coisa, assim, estudar um pouco da história, assim, do povo, né? Por que eles estão onde eles estão hoje? Tanto economicamente, financeiramente, culturalmente, a sociedade, por que as mulheres e os homens se relacionam desse jeito, né? E principalmente para ele profissionalmente, né? Porque se você está trabalhando, você tem que entender a mentalidade também das pessoas desse mundo que você está trabalhando, porque você se encaixe, porque você até não sofra, né? Porque às vezes você resiste muito a entender aquilo e você fica se batendo e acaba criando problemas de relacionamento no trabalho e tal. E aí a primeira sacada que eu dei pra ele foi, procura entender, assim, pega um livro que fale um pouco dessa história pra você entender essa mentalidade, né? Então eu acho que é uma puta de uma sacada, principalmente se você for morar durante um tempo, ou trabalhar, ou fazer um estágio, ou fazer uma universidade, né? Eu acho que é uma puta de uma sacada, assim, sabe? Seria essa. Viajar transforma.